Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. Se você ainda não conhece o nosso site com recursos para pregadores bíblicos e expositivos, eu quero convidar você a acessar ao final desse vídeo o nosso site pregandoapalavra.com.br e conhecê-lo melhor, tá bom? Meus amigos, hoje, nesse vídeo, eu quero recomendar um livro para vocês. Vocês sabem que nós temos aqui uma playlist no nosso canal com uma série de recomendações de livros para pregadores, tá bom? Aqui na descrição do vídeo também vai ter um link para um site onde nós recomendamos ali uma série de livros especificamente para pregadores. E o livro que eu quero recomendar hoje para vocês é um livro de grande importância para a interpretação do texto bíblico, para uma saudável interpretação do texto bíblico, para uma correta interpretação do texto bíblico, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo, aproveita para curtir, para comentar, para se inscrever no nosso canal e também compartilhar aqui os nossos conteúdos com os seus amigos aí, com o pastor, com os presbíteros, com aqueles que têm apreço pelo tema da pregação fiel à palavra de Deus. Tá certo? Meus amigos, o livro que eu quero recomendar para vocês hoje, e eu vou deixar aqui também na descrição o link para esse livro, caso você queira adquirir, tá bom? É um livro bastante em conta pelos recursos que ele vai te oferecer, tá? Ele vai tratar o tema da hermenêutica. Tá aqui, ó, hermenêutica, tá bom? Olha só, aqui é um livro da editora Vida. Os autores aqui é o Eland e o PC Nelson. E diz o seguinte, né, o subtítulo dele, Hermenêutica, Princípios de Interpretação das Sagradas Escrituras. Tá bom? Se nós queremos pregar com fidelidade à palavra de Deus, nós precisamos, primeiro, interpretar corretamente o texto bíblico. Tá bom? Eu vou ler aqui a contracapa e diz o seguinte pra gente, ó. Uma das primeiras ciências que os pregadores devem conhecer é a hermenêutica. Então, se você, meu amigo pregador, leva a sério esse comissionamento que o Senhor lhe confiou, você precisa conhecer a hermenêutica, a arte de interpretar textos. Todavia, a hermenêutica da qual este livro se ocupa faz parte da teologia exegética, que trata da correta explanação e interpretação da Bíblia. As Sagradas Escrituras foram produzidas por pessoas diferentes, em épocas diferentes, países distantes entre si, em meio a povos e costumes variados e em linguagem simbólica. Para o discernimento e compreensão do texto bíblico, é necessário o precioso auxílio que a hermenêutica é capaz de oferecer. Hermenêutica, Princípios de Interpretação das Sagradas Escrituras, é uma obra de grande utilidade, não só para pastores e evangelistas, mas também para todo cristão que seja zeloso estudante da palavra de Deus. Portanto, se você, meu amigo pregador, não ainda se aprofundou nesse tema da hermenêutica, a correta interpretação do texto bíblico, esse é o momento, tá bom? E aqui tem um bom material para você começar a se aprofundar. Não é um livro grande, tá bom? Ele é um pouquinho maior aí do que um livro de bolso. Ele tem aqui, ó, você pode observar aqui, ó, tá? Não é um livro muito grosso, você consegue ler ele com facilidade. Ele tem 167 páginas, tá bom? 167 páginas. Mas nessa estrutura aqui, né, que ele tem aqui, é bem tranquilo de ler. É como se fosse algo em torno aí de 50 páginas num livro um pouco maior. E eu vou ler aqui o sumário pra gente, tá bom? Então, o primeiro ponto, hermenêutica, a importância do seu estudo. O segundo capítulo, disposição necessária para o estudo proveitoso das Escrituras. Terceiro capítulo, observações gerais sobre a linguagem bíblica. Quarto capítulo, regra fundamental. E aí depois, no quinto, né, a primeira regra, no sexto capítulo, a segunda regra, no sétimo capítulo, a terceira regra, o oitavo capítulo, a quarta regra, o nono capítulo, quinta regra, primeira parte, no 10º capítulo, quinta regra, segunda parte, no 11º capítulo, quinta regra, terceira parte, e no 12º capítulo, repetição e observações. Depois, no capítulo 13, figuras de retórica, primeira parte, depois a segunda parte, terceira parte, quarta parte. No capítulo 17, ele vai tratar a respeito dos hebraísmos, tá bom? Que são algumas linguagens utilizadas no Antigo Testamento, principalmente ali.
e o capítulo 18, palavras simbólicas, né? O símbolo de algumas palavras dentro do texto bíblico. E aí eu vou trazer só uma leitura aqui do primeiro capítulo para a gente, uns pontos em destaque que eu separei, que fala a respeito da hermenêutica e a importância do seu estudo. Ele vai dizer o seguinte: então, o que é hermenêutica? O dicionário diz que é a arte de interpretar textos, tá bom? Só que nesse caso aqui é o texto bíblico. Essa dádiva do céu, que é a palavra de Deus, não nos veio para que cada indivíduo a utilize à vontade, conforme o próprio gosto, mutilando-a, usando subterfúgios ou distorcendo-a para a própria perdição. Então, o texto bíblico ele tem que ser tratado com responsabilidade. A gente não pode tratá-lo de qualquer maneira e nem de qualquer modo. Existe uma interpretação que ela é correta, tá bom? E essa interpretação correta é a própria Bíblia se interpretando. Aqui, esse livro ele vai te dar ferramentas para que você possa interpretar corretamente. Os autores bíblicos foram plenamente inspirados, mas não de tal modo que se tornasse desnecessário o mandamento de esquadrinhar as escrituras e se desconsiderasse tamanha variedade de pessoas, assuntos, épocas e lugares. Naturalmente, essas circunstâncias tiveram influência, por certo, não na verdade divina expressa na linguagem bíblica, mas na própria linguagem que se ocupa a hermenêutica. Portanto, é necessário que elas sejam compreendidas pelo pregador, pelo intérprete e pelo expositor bíblico, tá bom? Então, pelo próprio fato da Bíblia ter sido escrita por pessoas diferentes, em épocas diferentes, em contextos diferentes, nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos revela à luz dos contextos em que foi escrito, tá bom? E tem aqui um ponto muito interessante que diz o seguinte: é importante dizer que para a correta compreensão da verdade, tanto em símbolo e figura, pela necessidade humana, são necessários meditação e um estudo profundo, tá certo? Então não é apenas conhecer, saber como interpretar o texto bíblico. A real compreensão e interpretação, ela vem de meditação no texto bíblico, estudo profundo e oração. Tá bom? No final de cada capítulo, ele vai trazer algumas perguntas, né? Por exemplo, nessa primeira parte aqui, ele vai perguntar o que é hermenêutica, que nós vimos lá, né? A interpretação do texto, no caso aqui, o texto bíblico, para onde leva o fato de ignorá-la, por que existem os falsários e hereges, para que nos foram dadas as escrituras. Então, ele, ao final de cada capítulo, ele vai fazer algumas perguntas para consolidar o conhecimento que foi aprendido em cada um dos capítulos. Por último, meus amigos, eu quero ver aqui no final com vocês as palavras simbólicas, tá bom? No capítulo 18, ele vai ter ali algumas palavras simbólicas na Bíblia. Eu achei bastante interessante. Então, por exemplo, quando você vê as árvores, né? Quando não está tratando de uma maneira literal, qual é o significado das árvores? As árvores altas são símbolos de governantes, conforme pode ser visto em Ezequiel capítulo 31, versos 5 e 9. As árvores baixas, símbolos do povo comum, como é possível ver em Apocalipse capítulo 7, verso 1 e Apocalipse 8, verso 7. O azeite, qual que é o significado do azeite? Fortaleza pela unção, dai a vida e força que o Espírito de Deus infunde, tá certo? Lá em Tiago capítulo 5, verso 14. Então ele vai trazer algumas palavras, a sua simbologia à luz da Bíblia, e ele já te dá a referência do texto bíblico, onde você pode confirmar essa interpretação. Por exemplo, ó, Babilônia, símbolo de um poder idólatra que persegue as igrejas de Cristo, referindo-se de modo particular ao poder romano, pagão e papal. Isso pode ser visto em Isaías, no capítulo 47, no verso 12, depois em Apocalipse, capítulo 17, verso 13, e também capítulo 18, verso 24, tá bom? Por exemplo, boi, qual que é o símbolo do boi? O boi significa submissão. Se você for lá em Provérbios, capítulo 7, verso 22, você vai ter essa interpretação. Olha o que mais que a gente tem aqui, ó. Ó, cão, né? O cão. Qual que é o símbolo do cão? É símbolo de impureza e apostasia, conforme pode ser visto em Provérbios, capítulo 26, verso 11, verso 17 também, em Apocalipse, capítulo 22, verso 15, e também pode ser um exemplo de vigilância, conforme Isaías 56, verso 10, o que vai determinar se é um símbolo de vigilância ou um símbolo de impureza e apostasia é o seu contexto, tá bom? Mais um exemplo aqui para a gente fechar. Olha só, o chifre, tá certo? Qual que é o significado do chifre?
O chifre é o símbolo de poder, assim como está lá em Deuteronômio, capítulo 33, verso 17, em 1 Reis, capítulo 22, verso 11, em Miqueias, capítulo 4, verso 13, e é símbolo também de dignidade real, conforme é visto em Daniel, capítulo 8, verso 9, e Apocalipse 13, verso 1. Então, aqui a gente tem algumas palavras, é lógico, né? Não é um dicionário aqui de símbolos, mas ele já te traz algumas referências muito interessantes que você pode encontrar o real significado, a correta interpretação na Bíblia. Tá bom, meus amigos? Então, aqui eu faço essa recomendação para você, meu amigo pregador, você que aprecia o estudo bíblico, este livro aqui, Hermenêutica, tá bom? Princípios de interpretação das Sagradas Escrituras. Se você ficou interessado nesse livro, aqui na descrição tem o link direto para você adquiri-lo, tá certo? Eu acredito que essa ferramenta aqui ela vai ser bastante proveitosa para o seu estudo da Bíblia, para a sua compreensão maior do texto bíblico e que a sua pregação também seja muito mais eficaz. Meus amigos, continuem pregando. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Que Deus te abençoe.